Pessoal, estamos gravando hoje um quadro aqui que eu adoro, que é o nosso Café com Fertilidade, onde a gente pega perguntas que o pessoal mandou lá no Insta e no YouTube e tenta responder aqui para vocês, beleza? Queria pedir um favorzão, quem não é inscrito no canal, acompanhe o vídeo até o final, e se vocês chegarem no final e gostarem, que tiver alguma informação legal aqui, se inscreva no canal e divulga esse canal para quem está tentando engravidar. Eu sempre que eu assisti YouTube, eu vi as pessoas falando isso. Hoje eu sei o quanto é importante as pessoas se inscreverem no canal, e o canal vai criando em conteúdo, vai mandando para outros e o canal vai crescendo, beleza? Beleza, pessoal, vamos pro café de hoje então. Queria agradecer a todo mundo que mandou pergunta. Queria começar com essa aqui, que é da Thalita Oliveira 0696. Útero bicorno, arqueado, tem chances de engravidar e qual é o risco? Então, Thalita, obrigado pela pergunta. Acho que tem duas coisas importantes que a gente tem que falar aqui. A primeira é que útero bicorno e útero arqueado são duas coisas distintas, tá bom? Precisa tomar muito cuidado com isso, precisa saber exatamente qual desses dois, dessas duas alterações que você apresenta. Então vamos lá, o que é uma, o que é outra? O que é um útero arqueado? Né? O útero basicamente ele é um triângulo, ele é um triângulo com a base para cima, a gente fala, ou um triângulo invertido. O triângulo invertido, ele pode ser a base do triângulo um pouco mais para baixo, isso a gente chama de útero arqueado. Os úteros arqueados, eles são um tipo de alteração ali da morfologia uterina, mas eles não são considerados uma malformação uterina mülleriana, que a gente chama. Isso não é um problema. Então, tentando responder a primeira parte da pergunta aqui, os úteros arqueados não dão problema para engravidar, beleza? Agora, existem dois outros tipos de útero que esses são considerados, sim, uma malformação mülleriana. Então, por que chama malformação mülleriana? O que é esse nome complicado, Luiz? Existem dois ductos chamados ductos de Miller, que eles são em dupla. Dependendo do tipo de cromossomo ali do sexo masculino ou sexo feminino, formam-se estruturas embriológicas diferentes. O útero, as malformações, pode ir? Calma. Pode. As malformações müllerianas, elas basicamente têm as de fusão, são esses dois ductos que se fundem, ou de absorção, tá bom? As malformações do útero bicorno, existem várias outras penetrâncias, mas o útero bicorno, ele realmente diminui a chance de engravidar e aumentam as chances de abortamento. O grande detalhe é que as cirurgias para correções do útero bicorno não são tão satisfatórias. Realmente, às vezes, você tem que tirar um pedaço muito grande ali do útero e isso pode causar abortamento ou alguns outros problemas. Então, não tem muita solução. O que você pode fazer, basicamente, é orientar as pacientes a engravidarem, sabendo ali do risco, ou se não, transferir embrião para os úteros que são, ou usar, por exemplo, útero de substituição, quando o útero bicorno, por exemplo, for muito alterado. Basicamente, o que você precisa ver é realmente o tamanho do corno do útero ali, se são dois cornos completos. Se um dos cornos, por exemplo, ele é diminuído, que a gente chama hipoplásico, o outro é normal. Então, algumas cavidades uterinas, elas são sim capazes de gerar gestação até o final, sabendo que esses casos de alterações uterinas, elas são realmente subférteis ou aumentam um pouco o risco de abortamento. Beleza? Então, ela perguntou assim, se existe chance de engravidar, sim, precisa determinar realmente qual é a malformação mülleriana e quais são os riscos. O principal risco é abortamento. Existe o risco de ruptura, mas esse é bem mais raro, porque depende realmente de como está o corno ali do útero, beleza? Legal, obrigado, Thalita, pela pergunta. A segunda era Simone Bergamo 8. O Baby Center senhora, que faz procedimento de embriorrecepção, desculpa, se sim, qual é o valor? Bom, vou falar se sim ou não aqui, o valor a gente não vai responder, mas eu queria tentar explicar um pouco o que é que a Simone está perguntando aqui, o que é isso. Bom, existem casais que precisam receber óvulos, a gente chama isso de tratamento de ovodoação. Quando que isso acontece, Luiz? Quando a paciente tem o ovário, independente da idade dela, quando o ovário parou de funcionar. Isso é permitido até 50 anos de idade, no caso da mulher. Então, algumas pacientes entram na menopausa precocemente, algumas pacientes deixam para engravidar muito para frente, biologicamente para frente, socialmente sempre é o momento correto, né? O momento que a paciente quer engravidar. E neste caso, algumas vezes você tem que lançar a mão
da ovodoação. Em algumas outras situações, o mesmo casal que precisa de óvulos também vai precisar de esperma doação, ou de sêmen doado, que a gente chama, que são os casos do fator masculino grave, ou a azospermia, quando o marido não tem nenhum desse sêmen no ejaculado, ou quando tem uma idade muito avançada e você não quer correr o risco de usar ali o sêmen do marido, ou seja, por algum motivo médico você vai precisar também de esperma doação. Neste caso, as duas situações acontecem, a ovodoação e o sêmen doado, e você pode lançar a mão da recepção de embrião. Alguns casais, eles doam ali os embriões deles completo, ou mãe solo. A gente tem várias situações clínicas onde a pessoa já constituiu família, existe um período mínimo que o embrião tem que estar sob a tutela ali da pessoa que gerou os embriões, né? E a gente considera isso 3 anos para doar para pesquisa e 5 anos para doar para outras pessoas. E sim, existem muitos embriões nas clínicas ali para serem realizados através da embriorrecepção. Muitos entre aspas, esse é um tipo de tratamento difícil, onde o número de embriões ali são limitados. Então vou corrigir o que eu falei, existem embriões sim para embriorrecepção, mas são bem mais raros. O que você precisa realmente dar um pouquinho de sorte ali de ter o mesmo tipo de sangue, as mesmas características que você quer, outras coisas que realmente a gente procura nos tratamentos de embriorrecepção, beleza? Então não é impossível, a gente tem sim aqui no Baby Center, basta se inscrever. E preço, a gente tem uma política de não falar nada no YouTube aqui, basicamente as clínicas todas têm alguns preços, existe um preço mais ou menos de mercado, mas isso você ligando nas clínicas, inclusive aqui no Baby Center, você vai ter mais informações sobre isso.